Para restaurar vidas, para trazer transformação de famílias. E eu creio, Pai, que a sua presença manifesta nesse lugar, opera resultados em nossas vidas. Não apenas um momento de emoção, um momento de sentir emoção, que é um presente de Deus para nós esta noite, mas mais do que isso, é um momento que o Senhor vai trazer transformações de vida, marcar a história, oh Deus, definir rumo, nortear pessoas para um lugar seguro no Senhor. Pai, eu oro esta noite, Deus, para que a presença marcante do Espírito Santo neste lugar, a presença incontestável do Senhor neste lugar, venha verdadeiramente, Pai, fazer diferença no rumo das nossas vidas. Venha verdadeiramente, Pai, marcar a nossa trajetória de forma significativa. Ó Deus, eu oro, Pai, porque o Senhor está fazendo uma obra. Nós declaramos que 2012 é o ano da dádiva do Senhor, o ano de Benjamim, o ano da nossa felicidade. Oh Pai, nós declaramos que 2012 é a hora do 10ª, a hora que o Senhor vem recompensar os trabalhadores fiéis. E declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, enquanto uma nação inteira está se prostrando a uma festa carnal, a igreja do Senhor está buscando a presença do Senhor e a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos. Nós vamos ter ainda muita Jordana hoje, mas eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu creio que Deus quer tocar vidas aqui hoje de forma significativa. Quem crê diz glória a Deus. Vira para o teu irmão e diga assim para ele: olha, o encontro com a palavra marca a nossa vida. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Nós não podemos e nem devemos permanecer a mesma pessoa depois que encontramos com a palavra de Deus. Amém, queridos? É a palavra que marca a nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus? Pega a tribuna para mim. Por gentileza, queremos assentar por um instante. Amém? Jordana, pode dar uma descansadinha, eu chamo você já já, filha. Enquanto estava orando e cantando ao Senhor, eu tinha preparado uma ministração, mas Deus me levou para outra palavra. Quem pode dizer glória a Deus? Deus é que é dono, né, irmã? É Ele que decide as coisas. Abra comigo no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 4.
versículo 19 em diante. A Bíblia é um livro recheado de histórias. E a Bíblia tem muitas histórias de morte. Mas a Bíblia tem uma história de ressurreição. Quem pode dizer glória a Deus? Diz assim: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz. Mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino de Icabode. Fala assim, Icabode. Icabode. Dizendo-se: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Icabode é uma palavra muito triste. Icabode é uma palavra que ninguém gostaria que fizesse parte da sua história ou da sua vida. Mas muitas vezes nós somos marcados por esta palavra na trajetória da nossa carreira espiritual. Muitas vezes sou marcada com essa palavra no decorrer dos nossos dias aqui sobre a terra. Quem não teve uma história de Icabode, ou seja, uma história de prejuízo, uma história de perda, uma história de morte? Aqui conta a história, queridos, da nação de Israel, quando dois homens, Ofni e Finéias, que a Bíblia chama eles de filhos de Belial, pessoas que não faziam caso da glória de Deus, nem da presença de Deus, não dava importância como deveria dar para a presença de Deus. E um dia esses filhos de Eli, que era um sumo sacerdote, saindo para uma guerra contra os filisteus, eles foram derrotados e morreram nessa batalha. E quando veio a notícia para Eli, que era o sumo sacerdote, disse: Eli, os seus filhos morreram. E ele ficou muito espantado. Mas uma notícia mais triste veio depois, porque para Eli foi uma notícia muito triste. A glória de Israel foi tomada. Por que que a glória de Israel foi tomada? Porque foi tomada de Israel a presença de Deus. E aí a mulher de Finéias entra em trabalho de parto de maneira precipitada, fora de tempo, e em dores dá à luz a um filho, e depois ela também morre. E deram o nome desse filho de Icabode, ou seja, foi-se a glória de Israel. Então Icabode é a história de perdas e de prejuízos. Icabode é uma história triste e lamentável. Icabode é algo que ninguém queria que fizesse parte da sua vida. Icabode é algo que ninguém queria no decorrer dos seus dias. Mas quem não tem uma história de Icabode? Quem não passa? Quantas pessoas não estão passando por uma crise familiar ao ponto de perder até o casamento, de desfazer o casamento? Quem não está passando por uma história de crise financeira e teve prejuízos e perdas financeiras? Quem não está na família passando por uma situação em que um filho está se envolvendo nas drogas, ou na prostituição, ou na marginalidade? Quantas pessoas hoje não estão com uma história de Icabode? Quantas pessoas não estão sofrendo porque está passando por uma enfermidade gravíssima ou um prejuízo lamentável? Uma história de Icabode. Uma história de Icabode. Uma história de perda.
E eles estavam tristes, lamentando essa perda e esse prejuízo. Estavam lá tristes por conta disso. Mas, meu amado, um dia esta glória foi devolvida a Israel. Quem pode dizer glória a Deus? Um dia, lá no capítulo 6, segundo livro de Samuel, Davi está lá trazendo de volta a arca para a casa de Deus, a arca para a presença de Israel, para o povo de Israel, que significava a presença de Deus, a glória de Deus no meio do povo. Para eles isso era importantíssimo. Eu quero dizer para você esta noite, meu querido, minha querida, a glória de Deus, a presença de Deus deve ser imprescindível para você. A presença de Deus na sua vida deve ser mais importante do que o ouro, do que a prata. A presença de Deus na sua vida deve ser mais importante do que a sua própria vida. Quem pode dizer glória a Deus? Você está entendendo, queridos? E Deus, Ele quer acabar com a história de Icabode na nossa vida. Quem não quer ter história de mais de Icabode na sua vida, diz glória a Deus. Pastor, basta, eu não quero Icabode. Eu não quero na minha história, que esteja escrito na minha história, uma história de perdas e de prejuízos. Uma história que muitas vezes é lamentável contar para alguém, porque eu quero contar uma história de sucesso. Quem pode dizer glória a Deus? Amado, Deus tem uma história de sucesso para nós. Deus tem uma história de vitória para cada um de nós. E Deus escreveu no seu livro, a Sagrada Escritura, a Bíblia, uma história de sucesso para a sua igreja. Tanto é que ele diz ali em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esta é a função dele e para isso ele trabalha. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. A tenho em abundância. Abundância sobrepujando, querido, é a vida que você precisa ter. Uma vida que sobrepuja, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida total. Esta é a vida que Deus planeja para cada um de nós. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer, chega Icabode? Pouca gente falando, né? Vou dar uma oportunidade novamente para você, hein? Quem pode dizer, chega Icabode? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Então eu quero esta noite falar, amados, princípios importantíssimos para que Deus ressuscite os seus sonhos. Quero falar sobre passos importantes para que a sua história seja uma história de sucesso. Que a sua história seja uma história que, quando for contada para os seus filhos, netos e bisnetos, vão dizer, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o meu bisavô, a minha bisavó, foram pessoas marcantes na minha vida. O seu bisneto, o seu tataraneto vai contar a sua história. Quem pode dizer glória a Deus? João capítulo 11, abra comigo João capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38, diz assim, João capítulo 11, versículo 38, diz assim, Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ele. Dá uma paradinha, uma pausa aí. João capítulo 11 conta a história da ressurreição de Lázaro, amigo pessoal de Jesus. Jesus, ele pousava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Quando ele viajava de Jericó a Jerusalém, ele parava em Betânia. Ali ele repousava na casa dessas pessoas que eram amigo íntimo de Jesus. Essas pessoas conheciam bem Jesus e sabiam bem o que Jesus podia fazer. Eram pessoas que tinha um carinho muito grande por Jesus, e Jesus tinha um carinho muito grande por elas. E quando Jesus soube que
Lázaro estava doente, ele disse para os seus discípulos: olha, Lázaro está doente. E permaneceu onde está e disse: e ele vai dormir. E eles pensavam assim: Senhor, se ele dorme, está bem. Aí Jesus disse: não, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E Jesus vai até onde Lázaro estava morto. Encontra primeiramente no caminho a irmã Marta. E Marta diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morto, não teria morrido. Se você estivesse aqui. E Jesus tem aquele versículo famoso, João 11, 25, né? Quem sabe João 11, 25? Hã? Coloca aí para o pessoal ler, João 11, 25. Hã? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Ah lá, eu sou a ressurreição. Versículo que tem que guardar, principalmente quem faz velório. Esse versículo eu guardei porque eu fiz muito velório na minha vida. Por quê? Porque é um versículo áureo para quem está numa situação como essa. Mas quando Jesus encontra Marta, diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Depois, mais um pouquinho, ele encontra Maria, e Maria fala a mesma coisa. Aí Jesus vai até onde Lázaro está. E aqui fala o seguinte, querido, o versículo 38 diz assim: Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, porque ele tinha chorado quando ele abraçou Maria, e profundamente dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Pausa. Querido, pode ser essa situação de muita gente. Icabode significa sepulcro, e Icabode significa que os seus sonhos, os seus projetos estão lá sepultados dentro de uma gruta e colocado uma pedra sobre ele. Icabode significa, quem sabe, a situação de muita gente que está desanimado, tem muita gente que está decepcionado até com a vida ministerial, decepcionado com a vida familiar, decepcionado com a vida conjugal. Quem sabe esse sepulcro encontra talvez ali as suas decepções e frustrações profissionais, mas Deus quer fazer alguma coisa e vai fazer alguma coisa. Quem pode dizer glória a Deus? Amado, pode ser que Icabode hoje, na sua vida, seja essa gruta onde está uma pedra sobre ela. Mas quando Jesus vem, alguma coisa acontece. Quando Jesus entra, alguma coisa acontece. E aqui diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Isso é profético. Por quê? Porque até o 3º dia havia um conto, havia uma tradição romana e judia até, de que havia uma possibilidade de que o espírito ficasse vagueando onde o morto estava, e poderia que ele voltasse para o morto e o morto ressuscitado. Havia essa tradição. Nunca houve uma história verídica disso fato, mas havia essa tradição. Havia esse conto. Alguém contava, e Jesus assim, amado, encerra toda e qualquer possibilidade no 4º dia de que algo assim acontecesse, para que ninguém atribuísse à tradição ou a um costume místico o milagre que ele fez. O 4º dia significa só eu posso fazer. O 4º dia significa eu quero fazer. O 4º dia significa que Deus tem poder para fazer. Quem pode dizer glória a Deus? Você está entendendo, amados? No 4º dia, e Marta fala: já cheira mal, o meu projeto já não tem mais como sair, criar, realizar, os meus sonhos não tem mais como se concretizar, a minha família não tem mais como restaurar. Quantas vezes eu ouço isso: pastor, chega, Icabode, não tem mais jeito para o meu casamento. Pastor, chega, Icabode, não tem mais jeito para a minha saúde. Agora há pouco, essa semana, estive visitando um irmão, o irmão João Batista, que está lá sem nenhuma possibilidade humana de se salvar da enfermidade.
Mas ele segurou. E o médico disse: olha, Sr. João, nós vamos fazer uma cirurgia que só tem 98% de chance de morrer. E 2% de chance de viver. E ele abraçou nos 2%. Glória a Deus. Disse: eu creio e vou arriscar nos 2%. Porque se tivesse 0,5%, para Deus é muito. E eu visitando o João, falei: João, você está certo. Sabe por quê, João? Porque apresentaram para Jesus alguns peixes, alguns pães, e ele multiplicou e alimentou uma multidão. Aquela mulher viúva só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, e por 3 anos e meio não faltou azeite e nem a farinha na sua panela. O pouco para Deus é muito. Deus pega aquele pouco, amado, e tem a capacidade de multiplicar infinitamente mais. Talvez seja o 4º dia para você, talvez seja o dia de cabote para você. Você está dizendo: acabou, foi-se a esperança de salvação, foi-se a esperança de mudança para a minha vida, foi-se a esperança de solução para o meu problema. Mas, meu querido, está aqui aquele que é maior que o 4º dia. Quem pode dizer glória a Deus? Você está entendendo, queridos? Quando nós tivemos a feliz ideia de começar a fazer essas 3 reuniões, na minha mente veio tempo de Deus para nossas vidas, e nós estamos muito esperançosos de que um tempo novo de Deus comece na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Você está entendendo, meu amado? Você tem que segurar no seu fio de esperança, você tem que crer. Por quê? Porque foi o que Jesus disse para Marta. Então disse-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Amém? E cabode significa foi-se a glória de Deus. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Pode aplaudir, amados. Aleluia. Se você não começar a dar glória a Deus, se você começar a aplaudir Jesus, eu vou achar que você está arrependido de estar aqui. Mas ninguém está arrependido aqui não, hein? Quem está arrependido? Então dá glória a Deus e bata a palma para o Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Porque a sua história não pode ser uma história de cabode. Porque se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Primeiro passo importantíssimo, primeiro passo fundamental para dar fim o Icabode na trajetória da sua vida, para dar fim Icabode no decorrer dos seus dias. Você tem que crer em Jesus Cristo. Amém, amados? Jesus Cristo sempre diz para você: ainda não é o fim. Amados, eu estou impressionado com a atitude do meu amado irmão João Batista. Na situação que ele se encontra, ninguém aqui já se encontrou um dia. Sabe qual é? Vou dar um retrato da situação dele para você. Sabe qual é a esperança que ele tem? A esperança que ele tem é que ter um peito novo. Sabe o que quer dizer? Todos os ossos do peito dele, do ombro, do antebraço, tudo vai ser substituído por titânio. Você está acreditando nisso? Vai ser substituído, vai dar uma nova caixa torácica para ele, uma cirurgia de mais de 24 horas. Eu estou orando por ele, eu e minha esposa oramos por ele todos os dias. E você conversa com o João e diz: pastor, essa é a minha esperança, e eu vou viver, porque eu preciso cuidar da minha família. E eu pensei, Jesus sempre diz: ainda não é o fim. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Amado, você tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Muitos não veem porque não creem. Por quê? Porque infelizmente muitos ainda insistem em viver por vista e não por fé. Muitos ainda só podem crer se apalpar, só pode crer se
conseguir enxergar, só pode crer se conseguir ouvir. E a Bíblia diz: se creres, verás. Não é se ver, crerás. Se creres, verás. Você precisa acreditar que Deus pode dar um fim de Icabode na sua vida. O Icabode que nasceu vai sair em nome de Jesus, e você vai ver a glória de Deus. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo, meu querido jovem que está aqui hoje? Muitos não foram para o retiro, né? Mas se tivesse um retiro, também estaria muito satisfeito. Estaria ouvindo também a palavra de Deus. Então Jesus diz para Marta: Marta, não te disse eu? E amada, é interessante, nós estamos constantemente ouvindo de Jesus, nós estamos constantemente ouvindo a palavra de Deus. Não te disse eu? Eu já não falei para você que você é um abençoado de Deus? Eu já não falei que você já é um novo nascido? Eu não falei que você que é nova criatura? Eu já falei que você é um vitorioso e você insiste em acreditar de maneira diferente? Não é verdade, amado? Nós estamos constantemente pregando e pregando a palavra de Deus pelo Espírito de Deus e trazendo a palavra profética de Deus, e a pessoa sai daqui fervorosa, sai daqui acreditando, sai daqui entusiasmada. Quando sai lá fora, a primeira provação, a primeira tempestade já murcha. Já vem dizendo: pastor, estou desanimado, acho que daqui a palavra não é para mim não. Amado, faz assim, ó. Fala assim: é para mim. Traz e segura o seu coração, pai, essa palavra é para mim. Vai, vamos lá. Só vai receber quem fizer, hein? Vamos lá. É para você, meu querido, minha querida. A palavra da promessa de Deus é para você, é para a sua vida, é para a sua família. Se creres, verás a glória de Deus. Quem pode dizer aleluia? Você tem que crer. E alguns creram. E diz assim: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Não tinha acontecido nada ainda. E Jesus já estava agradecendo. Aqui tem duas coisas que eu quero que você aprenda. Importante também para o seu sucesso, para a sua carreira de vitória que Deus quer te dar. A primeira coisa, Jesus manda tirar a pedra, que é um obstáculo, que é algo que tornou-se um embaraço na nossa vida. E muitas vezes somos impedidos de ver a ressurreição dos nossos sonhos. Muitas vezes somos impedidos de ver a glória de Deus, porque insistiu em manter na nossa vida determinadas pedras. Observe bem, Jesus não tirou a pedra, ele estava para fazer um dos grandes milagres da sua vida. Jesus estava para fazer um grande milagre. Deixa eu te perguntar, qual que é mais fácil, fazer uma pedra rolar ou ressuscitar um morto? Hã? Bem mais fácil fazer uma pedra rolar, né, meu querido Valdeci? Bem mais fácil, né? Até eu. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Você está entendendo? E eu vou além. Aquilo que você precisa fazer, Deus espera que você faça logo. Você está entendendo, gente? Infelizmente, existe muita morosidade, muita lentidão em tomar certas decisões na nossa vida. Tem certas coisas, amado, que você precisa ter. Tira a pedra. Por exemplo, eu tenho canal fechado. E canal fechado passa todo tipo de coisa. Desde desenho animado, desde histórias, contos de histórias, desde canais que passam ali coisas produtivas, como coisas improdutivas, pornografia, violência. Você sabe como eu tirei a pedra da minha vida? A minha esposa, a minha amada esposa, colocou um código, fechou todos os canais violentos e todos os canais que passam filmes, que possibilitam passar filmes impróprios. Ela colocou um código que eu não sei. Tirei a pedra, meu amigo.
Você está entendendo? E este dia está passando um filme lá de policial, mas era violento. Eu falei, esqueci. Falei, qual é a senha, bem? Esqueci. Acho que é aquela coisa, joguei no profundo abismo dele, não me lembro mais. Pastor, se eu tenho problema com isso? Não é. É tirar qualquer possibilidade. Tira a pedra, meu querido. Para que eu vou correr risco de estar passando um canal lá, de repente, meu olho grudar? Aí depois eu tenho que arrancar. Porque é melhor arrancar o olho do que entrar o corpo inteiro no inferno, não é verdade? Não é verdade? Por que tanta gente ainda é tão moroso para tirar determinadas pedras? Sabe que aquela amizade com o sexo oposto vai dar confusão, mas fica lá. Eu tenho domínio próprio, é apenas uma amizade, conversa fiada. Tira a pedra. Aqui todo mundo sabe, né? É bigode com bigode, batom com batom. Todo mundo sabe. Esse negócio de conversinha com outra mulher, com homem com mulher, mulher com homem, está cortado aqui, só se for casal. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer assim, é para mim essa palavra? Começou a doer, né, gente? Já não vi tantas mãos assim. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Para ver a glória de Deus, para finalizar uma história de cabode, uma história de derrota, você tem que tirar a pedra. Você tem que tirar a pedra. Sabe que aquele comportamento é um comportamento inadequado. Sabe que andar daquela forma é andar de forma desordenada. Ainda insiste em manter aquele comportamento. Tira a pedra. Fala, tira a pedra. Fala assim, eu tiro a pedra. Porque eu sei como é que é esse negócio de ouvir pastor pregar quando a palavra começa a sair nessa direção. Uns começam a dizer assim, se aquele fulano estivesse aqui hoje. Ou a mulher fala para o marido, é para você, homem. É o ministério da pá, né? Tem gente que tem o ministério da pá. Pega a palavra e vai jogando para o lado. Fala, é para mim essa palavra. De novo, vamos lá. Eu recebo. Você está entendendo, mano? Tirar a pedra. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de pedras, mas eu quero deixar que você sabe, você tem inteligência suficiente e maturidade espiritual para descobrir quais são as pedras da sua vida que precisam ser removidas. É verdade ou não é? O Espírito Santo já começou a falar aí. Eu vou deixar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo está falando para você. Que pedra que eu preciso remover. Então Jesus falou assim, aquilo que Deus sabe que você pode fazer, Ele não vai fazer. E se você não fizer, impede Ele de operar. Porque Ele não vai ressuscitar um morto com a pedra na porta do sepulcro. Está entendendo? Quem está entendendo diz glória a Deus. Amado, para que haja ressurreição, precisa tirar a pedra, senão não tem ressurreição. Porque o milagre de tirar a pedra, Jesus não vai fazer, é você que tem que fazer esse milagre. Está entendendo, queridos? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. A segunda coisa que eu queria falar é sobre isso. É quando você orar, você crer que a bênção já foi gerada lá no Espírito, amém? Você já se engravidou da sua bênção e já começa a agradecer. Você está entendendo, meus queridos? Jesus ensina isso. Ele estava lá, mandou tirar a pedra, tiraram a pedra. O Lázaro mortinho dentro do sepulcro, 4 dias, cheirando mal, lá dentro. Ele olha, ele levanta para o céu e diz, oh Deus, tem misericórdia, me ouve agora, Pai, senão eu vou passar uma vergonha aqui. Foi assim que ele orou? Não. Pai, graça te dou, porque tu sempre me ouviste. Jesus já sabia o que ia acontecer. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você muito séria.
Se você orar e pedir a Deus, segundo a vontade de Deus, respaldado na Sagrada Escritura, a sua oração é ouvida e no tempo certo a sua bênção vem. Você está entendendo? Eu vou repetir. Se você orar segundo a vontade de Deus, respaldado pela Sagrada Escritura, a sua bênção no tempo certo vem. Se ela não ressuscitar imediatamente, é porque você ainda não tirou pedra ou porque não está preparado para ela. Então seja inteligente. Fala comigo, eu sou inteligente. Então eu vou me preparar para a bênção. Porque a bênção de Deus, amado, é tão boa que o caminhão enche. Se a pessoa não tiver com uma boa caçamba, ela empina. Né, Jenny? Ela empina. Então prepara a sua caçamba para que a bênção de Deus venha assim de tonelada. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, queridos? Então você precisa preparar-se para a bênção de Deus. Acreditar que ela é para a sua vida. Precisa estar agradecendo a Deus por ela já, porque ela já foi gerada aqui nas suas entranhas. Quantas vezes, eu falo essa experiência, mas quantas bênçãos eu gerei em Deus nas minhas entranhas. Se a gente ficar falando, né, perde muito tempo, mas quantas coisas aconteceu na minha vida, que eu visualizei, acreditei, e Deus fez e realizou. O fato de você estar aqui hoje, foi entranhas, foi coisa gerada aqui dentro. Gerada aqui dentro, em oração. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu pastor, o pastor João Batista, nós estávamos conversando, e ele falou assim: Paulo, sabe o que aconteceu com você? Você viu a porta aberta e aproveitou e entrou. Infelizmente muitos não aproveitaram. Eu falei: é verdade, pastor. É, que bom, hein? Você está entendendo, meu? Vamos fazer glória a Deus. De novo, hein? É para você. É para você. Eu sei que sempre o Senhor me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me ouviste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e os rostos envoltos de um lenço. E disse Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Fim do Icabode. Terminou o Icabode. Marta e Maria estavam vivendo um tempo de Icabode. Lázaro era o supridor da família, Lázaro era o sustentador da família. Elas dependiam financeiramente, emocionalmente da vida de Lázaro. E Lázaro morreu, o Icabode chegou, e Deus disse: se creres, verás a glória de Deus. E Jesus vai lá, manda tirar a pedra é removida, e Jesus diz: dá uma ordem. E quando Jesus dá uma ordem, amado, até o inferno estremece. Quando Jesus dá uma ordem, o inferno estremece. Não existe enfermidade, não existe problema que possa resistir à voz de autoridade dada por Jesus. E o Lázaro sai lá, não sei se ele saiu quicando ou se saiu flutuando. Eu sei que ele saiu. Saiu. E quando ele saiu, Jesus disse uma coisa que eu quero dizer profeticamente para você esta noite. Jesus disse: desatai-o. Eu quero dizer esta noite, amado, que nada mais vai amarrar a sua vida. Em nome de Jesus, nada mais vai amarrar a sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Essa palavra veio para mim quando você cruzou a mão. Vamos ficar de pé, amado, em nome de Jesus. Nada mais vai estar amarrando a sua vida. Jesus está dizendo para você hoje: ó, desatai. Fala para o seu irmão: desatai, irmão, desatai. Vai desatar seu pé aí agora, aí, desatai, aleluia, desatai, oh amado, desatai. Eu estava aqui com o mesmo sentimento que a Jordana estava no começo, estava muita gente com o pé atado, e muita gente com a vida meio atada, assim. Eu até achei: será que o povo está arrependido de ter vindo aqui hoje? Será que está tão ruim assim? Mas é porque Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Quem está desatado faz assim: ó, eu estou desatado.
Nada, vem cá, Jordana, vem cá, por favor. Nada está amarrando mais minha vida. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome de Jesus, exaltado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Fecha os seus olhos e começa a orar, amado, em nome de Jesus. Diz: chega, Icabode, chega, Icabode. Dá o nome para o seu Icabode. Você sabe o que é o seu Icabode. Você sabe o que está roubando a presença de Deus na sua vida. Você sabe o problema que você está enfrentando. Você sabe a situação ruim que está passando na sua vida. Você diz: chega, chega. Eu creio na glória de Deus. Eu creio e vou ver a glória de Deus na minha vida. Eu vou ver a minha história de sucesso. Eu vou contar a minha carreira de sucesso para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Eles vão ver e vão saber que o pai, que o avô, que o bisavô foi um homem temente a Deus e que escreveu uma linda história. Louvado seja, Pai. Eu oro nessa. Quero chamar aqui à frente. Quem quer dar